Como você sabe, nós estamos numa série aqui na nossa igreja. Essa série tem o título Vestígios de Glória. Ao longo das próximas semanas, nós vamos investigar os milagres, ou alguns dos milagres que o Senhor Jesus Cristo, Ele performou e Ele realizou no tempo em que Ele estava andando entre nós no seu ministério terreno. E a proposta que nós temos para esta série, ela é dupla, ou o propósito é duplo. O primeiro deles é um propósito didático. Nós queremos mostrar para vocês que os milagres que o Senhor Jesus Cristo performou são indicativos, são vestígios, são evidências acerca de quem Ele mesmo é. O milagre nunca é um fim em si mesmo. O milagre nunca é, narrado na Escritura, ele nunca é um fim, não é sobre o milagre. Milagre na Bíblia é uma evidência que revela alguma coisa sobre aquele que performa o milagre. No entanto, milagre é uma evidência, é um vestígio, é algo que aponta e indica acerca do próprio caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, no final das contas, estudar e refletir e pensar sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo significa refletir e pensar e meditar na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O segundo propósito que nós temos para essa série, ele é um tanto apologético. Nós queremos, talvez, desconstruir algum eventual falso conceito que você tem acerca de milagre. Porque nós vivemos, meus irmãos, numa época que milagre é um fim em si mesmo, e como eu já falei para vocês, a gente vive uma época da caça do milagre. As igrejas evangélicas, elas vivem uma rotina de, por assim dizer, caça de milagre. A gente anda atrás de milagre, a gente vai na campanha do milagre, a gente participa disso. Tem o culto do milagre, tem o culto do não sei do que. Tem lá o irmão que é o ministro conhecido por operar milagre no culto. Então vem por causa do milagre e a vida é uma eterna correria atrás de milagre. A vida cristã muitas vezes se resume a, basicamente, fundamentalmente, caçar milagre. A gente vive, aquelas etapas que a gente chama no nosso cotidiano de vale, A gente passa por dificuldade, a gente entra no vale. Aí no vale a gente ora, a gente participa da campanha, a gente leva uma oferta no altar, a gente faz isso e aquilo, na expectativa de que o meu milagre vai chegar. Na expectativa de que a vida cristã, ela tão somente se resume a experiências extraordinárias e sobrenaturais com Deus. Nós estamos querendo desmistificar esses conceitos aqui. Nós queremos dizer que a vida cristã não é caçar milagre, é buscar a Deus, é andar com Deus, não na extraordinariedade do milagre, mas na ordinariedade da caminhada da vida. Eu não vou recapitular tudo aquilo que nós falamos, mas nós abrimos essa série na semana passada, falando sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou, quando Ele foi convidado para participar de um casamento nesta mesma cidade onde aconteceu este segundo milagre. Jesus estava lá em Caná da Galileia novamente. O Senhor Jesus Cristo, dessa vez, estava voltando de uma temporada que ele tinha passado a Páscoa na Judéia e tinha passado ali pela Samaria, tinha passado ali na cidade de Sicar, quando ele teve um grande encontro com uma mulher, em que ele apresenta o evangelho para essa mulher, que já tinha tido 5 maridos, já estava no 6º. E então ele se apresenta como a água viva. Eu tenho uma água viva para te dar, mulher, e se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Depois que ele passa pela Samaria, ele volta então para a região da Galileia. Ele volta para a região da Galileia, e ali, chegando de volta a Caná da Galileia, que era uma cidade pequenininha, ele encontra um homem que tinha saído de Cafarnaum, que era uma outra cidade ali na região da Galileia, e tinha ido até Caná da Galileia para encontrar o Senhor Jesus Cristo, para suplicar pela vida do seu filho. Agora, para que a gente possa entender essa cena e esse diálogo que acontece entre este oficial do rei, este servo de Herodes Antipas e o próprio Senhor Jesus Cristo, a gente precisa entender um pouquinho das evidências
do Senhor Jesus, as evidências, não, desculpa, as ênfases que João, ele faz ele escreve no seu evangelho. Quando o evangelho de João, ele narra para nós sinais, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos esses sinais, esses milagres que o evangelista João decidiu colocar no seu livro, eles foram selecionados arbitrariamente. Por quê? Porque João queria propor uma tese e fazer esta tese provada. O João, ele escolhe, ele não decide narrar todos os milagres que o Senhor Jesus Cristo, ele fez em sua jornada. Se você voltar comigo, volta lá em João no capítulo 20. Vá lá para João 20, põe o dedo aí em João 4 e vai para João 20 comigo. E você vai ver isso. O próprio João dizendo, João capítulo 20, a partir do versículo 30. Olha só que interessante, o texto diz assim: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. O próprio João está dizendo, olha, eu não quis registrar todos os milagres que Jesus fez. Eu não vou registrar esses milagres. Inclusive, mais para frente ele vai dizer que se esses milagres fossem registrados, não caberiam em todos os livros desse mundo. João escolheu de maneira arbitrária, porque ele tinha uma tese a mostrar. E ele continua, versículo 31, ele diz assim, mas estes, todos os sinais e milagres que aparecem nesse evangelho, estes foram escritos para que vocês creiam. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida nele. Em outras palavras, João ele está narrando para nós esse encontro que eu acabei de descrever para você, porque ele quer que eu e você tenhamos esse encontro como este homem teve esse encontro com Jesus. Porque olha só comigo o versículo 53 dessa passagem de João 4. Ele diz assim, finalzinho, Jesus depois que ele fez o milagre, assim, creram ele e todos os de sua casa. Creram ele e todos os de sua casa. Depois desse encontro, depois desse momento em que o Senhor Jesus Cristo faz esse segundo milagre da sua jornada ministerial, creram este homem e aqueles que pertenciam à sua casa. Em outras palavras, o que eu estou querendo propor para você é que a vida não é uma caça eterna por milagre. A vida cristã é sobre encontrar-se com Jesus e tão somente crer nele. Tão somente ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo fundamentado em quem ele é e não necessariamente em quem ele faz. E meus irmãos, isso que eu estou falando para vocês é algo que aparece nesse texto de maneira extremamente evidente. Porque se João está narrando esse milagre para nós, para que eu e você sejamos conduzidos à fé, a gente agora então já tem uma maneira de ler esse texto. A gente já tem então os critérios através dos quais nós vamos ler essa passagem. Jesus está fazendo este milagre, não porque ele quer ser conhecido como um curandeiro, como aquele gênio da lâmpada que a gente esfrega na nossa hora de oração e fala, Deus 6 números. Eu quero 6 números. Deus resolve os meus problemas aqui. A gente trata Deus como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada. E aí então a gente fica esperando o gênio da lâmpada fazer assim. Aí a gente vira príncipe, né? Alá Aladim. Aí a gente ganha o que a gente quer. E aí a gente enfrenta algum problema, enfrenta alguma dificuldade, a gente vai lá para o quarto, o lugar secreto, né, que a gente fala. Vai para o lugar secreto e fica assim, Jesus, Deus. Não é sobre isso. Não é sobre esse movimento de ficar caçando milagre. É sobre ter evidências substanciais para que a gente possa crer nele, não pelo que ele faz,
mas por quem Ele é. Os milagres revelam quem Ele é. Agora, como eu disse para vocês, nós estamos com um homem que tinha saído de Cafarnaum, que ficava a mais ou menos uma distância de uns 40 quilômetros de distância até Caná. Ele dirigiu, pegou o cavalo, sei lá, teletransportou-se de Cafarnaum até Caná da Galileia. Chegou lá em Caná da Galileia e falou: estou com meu filho doente. Estou com meu filho à beira da morte. Preciso de ajuda. Vou buscar o Senhor Jesus. Só que no primeiro momento, o Senhor Jesus Cristo ele corrige a abordagem deste homem. Num primeiro momento, o Senhor Jesus Cristo ele é duro com este homem. Num primeiro momento, o Senhor Jesus Cristo vira para esse homem e fala assim: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: ô seu fulano, você está vindo atrás de mim porque você ouviu falar que aqui nessa mesma cidade eu tinha feito um outro milagre? Você veio atrás de mim porque você teve uma notícia, chegou uma notícia até você de que algum tempo atrás, nessa mesma cidade, eu tinha sido convidado para um casamento e neste casamento eu performei um milagre. Se vocês não virem sinais milagrosos, vocês nunca crerão. E Jesus está criticando essa abordagem que este homem tem. Ele não está criticando um pai que está desesperado por causa do seu filho. Ele está criticando um tipo de espiritualidade que faz com que Deus seja subserviente dos nossos desejos. E aí a gente tem um problema. A gente tem uma dificuldade, a gente passa por um aperto, a gente vai correr lá em Caná da Galileia e fala: Jesus, tem como você me ajudar? Jesus, tem como você vir aqui jogar o meu jogo? Não é sobre fazer a tua vontade, é tu fazeres a minha. Não é sobre você se submeter à vontade de Deus, é sobre: ei Deus, dá para quebrar essa? Jesus ele está criticando com essa fala a motivação interior desse homem. Porque acredite, eu e você, nós somos assim, né? Basta dar a primeira apertada no cinto e a gente já corre para Deus achando que Ele é o nosso gênio da lâmpada. Basta dar uma apertada no cinto e a gente vai atrás de Jesus porque a gente ouviu falar de uma experiência que alguém teve na igreja e já viu esses parasitas da experiência com Deus? Eu costumo chamar esses de parasitas da experiência com Deus. Que ele ouve falar que alguém recebeu uma promoção, que ele ouve falar que alguém na igreja foi curado, ou que ele ouve falar que aconteceu alguma coisa na vida de alguém, aí ele vai parasitar a vida espiritual dos outros, falar: já que ele fez na vida do Zé aqui do meu lado, então eu vou lá falar com esse Jesus. Esse Jesus aí deve ser muito útil. Esse Jesus aí ele deve ser interessante. Já que o meu vizinho, o meu irmão da igreja, trocou de carro, ganhou uma promoção, os filhos dele estão bem, os meus estão uma tragédia. Mas olha só os filhos daquele irmão, que beleza. Aí ele vai parasitar a experiência espiritual dos outros com Deus, e aí ele fica se aproximando de Jesus por uma via de interesse, por uma via de egoísmo, por uma via de quem quer colocar Deus como subserviente da sua própria vontade. E meus irmãos, nós somos assim. A gente é esse oficial do rei, que procura Jesus por uma fama, que procura Jesus por algo que ele possa eventualmente nos fazer, que procura Jesus porque a gente se identificou num ambiente que a gente muitas vezes não quer ter sido colocado, ou eventualmente nós mesmos nos colocamos, não é? E a gente vive essa tragédia. Quando o Senhor Jesus Cristo está criticando esse tipo de espiritualidade, que precisa haver milagre para crer, quando o Senhor Jesus Cristo está criticando esse tipo de gente que se aproxima dele querendo só um milagre, Ele está falando comigo e com você. Porque acredite, a gente é assim. Basta um probleminha e a gente já corre para Jesus. E meus irmãos, em si não é errado correr para Jesus na hora do problema. Em si, isto não é mal. Em si, buscar a ajuda divina
não é um problema. Pelo contrário, o nosso próprio Pai que está nos céus nos ensina a orar no momento da adversidade. É verdade isso. Em si, buscar ajuda divina no momento da dificuldade não é um problema. O problema, de novo, é fazer com que Deus ele seja subserviente da minha e da sua agenda. É achar que porque Ele fez lá, Ele vai fazer aqui. É querer que Deus seja alguém que venha e opere a nossa vontade realizada. Jesus vira uma espécie de abracadabra espiritual. Eu consigo ouvir este homem, ouvindo essa frase, e pensando, e se Jesus não quiser curar o meu filho? E se Jesus não quiser te dar aquela promoção que você tanto quer? E se Jesus não quiser resolver os teus problemas do teu casamento? E se Jesus permitir que o papai morra de câncer? E se Jesus permitir que essas coisas que estão acontecendo, que de novo é o natural que aconteça, a gente vive no ambiente da queda, né? O natural é ser demitido, o natural é as relações serem rompidas. O natural, no ambiente da queda, vivendo a leste do Éden, depois da queda, o natural é as coisas se desmancharem. E se Jesus falando assim, e se eu eventualmente, senhor oficial do rei, escolher não curar o teu filho? Você vai deixar de ter um relacionamento com Deus? Você vai deixar de ser alguém que vai ser fiel ao Senhor? Você vai deixar de andar e crer no teu Deus? Se Deus escolher fazer uma coisa diferente daquilo que você está pedindo, se Deus escolher eventualmente fazer uma coisa que a gente não gosta, uma vez eu fui procurado por um rapaz angustiado porque já tinha chegado numa certa idade e ele ainda não tinha achado a varoa. Estava lá com 30 e tantos anos de idade, cansado, coitado. E aí, cansado de tanto não, né? De tanto fora. E aí, ele falou, pastor, eu estou meio desanimadão. Eu falei, por que você está desanimado? Ele falou, porque Deus ainda não mandou a minha esposa. Aí ele achando que eu ia chegar, né, e falar, não, fica tranquilo, continua orando, continua perseverando, toma um banho, escova os dentes, corta o cabelo. Eu virei para ele e falei assim, mas me conta uma coisa, onde é que você viu na Bíblia que Deus prometeu marido e esposa para alguém? Onde é que você viu na Bíblia que Deus prometeu que a gente ia receber uma mulher e marido? Não tem lugar nenhum, nenhuma promessa da parte de Deus de que a gente vai casar, de que a gente vai ter uma família doriana. Não tem. Por que você está botando na conta de Deus um negócio que é muito mais da tua conta do que de Deus? Ele ficou meio chateado comigo. Aí eu falei, olha, continua orando, mas que tal você começar a ponderar e não ficar desanimado espiritualmente, porque eventualmente Deus não te deu um negócio que Ele nunca te prometeu. Aí Deus não dá um negócio que a gente nunca recebeu promessa, né? A gente, vou sair da igreja. Não quero nem saber. Deus não livrou meu pai e minha mãe do Covid. Eu passei por essa tentação, acredite. Você sabe a história, meus pais morreram no espaço de 2 semanas de Covid. Enterrei o pai numa semana, na outra semana estava enterrando a mãe. Aí a gente orou, lembra da campanha da oração? Vamos orar pelo pai do pastor Isaac. Aí a igreja orando, todo mundo em oração. Aí está vendo Jesus e está dizendo para mim e para você, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus está perguntando para esse homem com palavras bastante discretas, e se eu não quiser curar o teu filho? Eu vou ser esse gênio da lâmpada para você? Ou você vai continuar sendo alguém que crê quem eu sou, independente do que eu fiz? Isso aqui é uma crítica dura. Isso aqui é uma espada de 2 gumes na alma desse homem, discernindo. Porque, de novo, meus irmãos, não tem problema estar preocupado com a saúde do filho. Eu espero que você tenha preocupações legítimas. Nós temos preocupações e responsabilidades legítimas na vida. Faz parte um pai se preocupar com o filho que está no leito da morte. Mas
Este pai que tem um filho que está no leito da morte não pode condicionar a sua caminhada com Deus a uma ação sobrenatural da parte de Deus. E aí então este homem responde. E ele diz: Senhor, vem. Senhor, vem. Em grego, literalmente é Senhor, desce. Literalmente é isso que o oficial do rei falou. E aqui é onde eu quero gastar mais tempo. Ele disse: Senhor, desce. Por favor, Senhor, desce. E note, ele está em Caná da Galileia, um vilarejinho de nada, uma cidadezinha pequenininha. Ele era um nobre aristocrata oficial do rei, amigo do imperador do rei, e este homem vem de um grande centro, Cafarnaum. Ele foi até este vilarejo, atrás de Jesus, com sua pompa, com sua honra. O texto fala para nós que ele era um oficial do rei. A expressão grega que é traduzida aqui por oficial do rei, poderia ser traduzido como um nobre. Em outras palavras, este homem era um homem rico, a tal ponto que ele tinha servos que vão encontrar com ele no meio do caminho, quando ele já está na sua rota de volta. Este homem é alguém que tem recursos. Este homem é alguém que não é um Zé Ninguém. Este homem, ele tem muita proeminência. Este homem sabe onde ele está e o que ele vai fazer. Só que depois que ele ouve essa crítica dura que o Senhor Jesus Cristo faz a esse modelo de espiritualidade que quer tornar Jesus subserviente da nossa vontade, ele entendeu. E aí ele simplesmente fala: Senhor, desce. Ele está reconhecendo que Jesus precisa descer para entrar na minha e na sua casa. Jesus precisa descer para vir tratar o nosso filho doente, porque nós não somos dignos. Quando ele diz Jesus desce, ele está falando: eu não sou digno da tua visita, Senhor. Meu filho não é digno da tua ação sobrenatural. O meu casamento não é digno da restauração que o teu Espírito pode operar. Eu não tenho uma dignidade em mim mesma que justifique a tua atenção. Eu não tenho nada em mim que possa persuadir o Senhor para vir me visitar na minha miséria, para vir me visitar na minha angústia. Em outras palavras, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o grande milagre dessa passagem não é um menino ser curado pelo poder da palavra do Senhor Jesus, como a gente vai ver daqui a pouco. O grande milagre dessa passagem é Jesus despir completamente este homem de tudo aquilo que lhe dava qualquer tipo de senso de dignidade, de honra, de qualquer coisa que ele fazia com que ele se bastasse a partir dele mesmo. E meus irmãos, nós somos assim. Nós somos esse tipo de gente que a gente gosta, né, de derivar a nossa identidade. Não, Jesus vai entrar na minha casa porque eu sou uma boa pessoa, eu não traio a minha mulher. Jesus vai entrar na minha casa porque eu vou na igreja todo domingo, eu dou até o dízimo. Não, Jesus vai entrar na minha casa porque eu sou uma pessoa do bem. Eu nem brigo com a minha sogra. Já ouvi isso. Não, pastor, eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra. Não, Jesus vai entrar na minha casa porque eu tenho alguma coisa de bem, de bom para fazer. Como foi precioso ouvir isso que falou o Davi hoje, na sua ministração. Nós não somos dignos nem sequer estar aqui. O Davi não é digno de ministrar oração, eu não sou digno de lhes pregar hoje. A gente não tem em nós substância nenhuma que faça com que isso faça algum movimento de persuasão em Jesus. Ele simplesmente vem e diz: Jesus, entendi, estou nu. Desce, por favor. Desce, por favor. Essa é a oração que eu e você a gente precisa fazer. Desce, por favor. Porque entendi o lugar da vulnerabilidade. Este homem se viu vulnerável. O milagre é Jesus abrir os olhos para o quão vulnerável é a sua condição. O milagre é Jesus mostrar para este homem que tudo que ele precisa é o próprio Jesus. Porque a gente está tão iludido por todas as coisas que a gente tem.
A gente está tão iludido pelas coisas que a gente construiu, pelos impérios que a gente construiu na nossa vida. A gente se deixa levar e se deixa enganar pelas coisas que a gente eventualmente desfruta na nossa vida. E aí vem Jesus e diz assim: não, camarada, você está nu, vulnerável. Está vendo o quão vulnerável você está? Teu filho está na cama. A tua posição como oficial do rei não faz diferença nenhuma nessa hora. Os recursos eventualmente que você tem, você pode até buscar lá o Herodes Antipas, o teu chefe, e pedir emprestado dele os médicos dele, e continua não dando certo. Não interessa onde você está, o que você eventualmente pode fazer, o networking que você possui, os recursos que você tem na mão. Cara, você está nu. É isso que Jesus está dizendo para ele. Aí ele entende e fala: Jesus, desce, por favor. Tem misericórdia. O que aconteceu com este homem é uma coisa que C.S. Lewis narra no seu livro O Problema do Sofrimento. Ele chama isso de a auto-humilhação de Deus. Já falei algumas vezes isso aqui, e não canso de falar porque eu acho que esse é um dos pensamentos mais belos sobre a questão da vulnerabilidade humana dentro da tradição cristã. O Lewis, ele diz que, de fato, muitas vezes Deus permite que a gente se encontre com a nossa nudez e a nossa pequenez, a nossa condição de miséria, que a gente, com a nossa incapacidade de lidar com a realidade, porque aí de repente a gente perde o emprego, né? De repente levam os nossos recursos, a nossa reserva financeira acabou. Teve uma pessoa que me procurou essa semana e falou: pastor, estamos em junho, a reserva financeira acabou. Eu falei: pois é. Aí o parente, né, te trai, te dá uma para trás, e aí você vive essa vida e você se encontra no ambiente da vulnerabilidade. Aí diz o Lewis uma das coisas mais bonitas que ele já disse: neste ambiente da vulnerabilidade, quando tudo nos é retirado, a gente se encontra literalmente nus. Deus entra na história e fala assim: agora olha para mim, porque eu sou o resto, eu sou o que sobrou. Olha para mim, porque agora eu sou a sobra. É Deus se auto-humilhando a nós, porque Ele permite que a gente se encontre com a nossa vulnerabilidade, para que a gente descubra que Jesus é tudo aquilo que a gente precisa, para que fique muito claro que Jesus é, de fato, tudo aquilo que a gente precisa. Jesus vem e fala assim: pode ir. Pode ir. E note, Jesus não faz um rito. Jesus não, por exemplo, como a gente vai ver mais para frente, Jesus ele não cospe no chão, não faz um lodo, não passa no olho do cego, ele não diz lá para ir mergulhar 7 vezes não sei aonde, ele não existe nenhum tipo de rito sobrenatural, não tem nenhum movimento: olha, deixa eu pôr a mão na tua cabeça, deixa eu tocar você, ou falar uma palavra, sei lá, um verbo diferente: os teus pecados estão perdoados. Não, Jesus não faz absolutamente nada. É interessante que em outros momentos Jesus escolhe fazer. Aqui ele não faz absolutamente nada. Ele simplesmente fala: vai para casa. Vai para casa. Vai para casa. Gente, se isso é comigo. Meu filho está morrendo em casa. E Jesus vira para mim e fala assim: vai para casa. Eu ia ficar doido. Eu ia ficar perdido. Como é que é, Jesus? Eu vim lá de Cafarnaum para cá, viajei 40 quilômetros, se isto é uma viagem a pé, o que não aconteceu, provavelmente este homem veio a cavalo, porque era um nobre, um rico. Se ele veio a cavalo, é pelo menos 2 dias de viagem. 40 quilômetros de distância. Espera aí, eu vim até aqui, para chegar aqui, me desnudei diante de Jesus, falei que não dou conta, disse tudo isso, e Jesus vira para mim e fala assim: vai embora. Isso mexeria com a minha alma do jeito mais profundo. Isso me acenderia a ira de um jeito mais profundo. Como esse negócio está sendo transmitido para o YouTube, eu não vou contar uma história que eu contei para o pessoal da manhã,
Mas eu lembro de uma vez ter encontrado um crente que chegou para mim uma vez, numa outra igreja em que eu pastoreava, e ele estava recebendo o diagnóstico de câncer de próstata. Foi fazer um exame de rotina, o médico detectou lá no ultrassom um negócio complicado, olhou assim e falou: acho que é bom você fazer aí um exame mais aprofundado. Marcaram um exame lá de, não sei se era ressonância ou se era um outro exame de imagem, fez o exame. Aí descobriu que estava com câncer de próstata. Aí ele veio para mim assim, absolutamente frustrado, absolutamente revoltado. E eu entendo essa revolta. Não estou dizendo que ele está errado em estar revoltado desse jeito, não. É isso que nós somos. E aí ele veio revoltado por quê? Porque ele entrou na sala de um dos outros pastores da igreja e falou assim: pastor, o que eu tenho que fazer para Deus me dar uma cura? Aí o pastor obviamente respondeu, falou: não existe fórmula da cura, do milagre. Embora o mundo evangélico esteja propondo por aí fórmulas do milagre, fórmulas da cura, do destravar não sei das quantas, a cura da próstata, a cura do câncer, a cura não sei dos quê. Embora o mundão evangélico esteja propondo um monte de algoritmo espiritual e receita infalível da manifestação sobrenatural de Deus, não existe. E aí um dos pastores virou para ele e falou assim: cara, vai para casa. Porque antes de você querer milagre, entra no secreto e fala com teu Deus e vomita essa tua frustração. E o cara ficou injuriado. Quem que esse pastor pensa que ele é? Para me falar esse tipo de coisa, me mandar para casa. Ué, ele está lendo a Bíblia, né? Se tu quiseres falar com Deus, Mateus capítulo 5, né? Entra no teu lugar secreto. Desculpa, 6. Porque o teu pai no secreto, ele vai te ouvir. Vai para casa. Ele não botou a mão, ele não invocou, não fez nenhum tipo de movimento sobrenatural. Ele virou para este homem que tem o seu filho morrendo e disse: pode ir. E ele completa: o seu filho vive. Essa tradução que diz assim, o seu filho continuará vivo, ela apela. Por que não? Essa tradução, essa expressão, esse verbo, ele deveria ser traduzido assim: o teu filho vive. Por que ele deveria ser muito melhor traduzido dessa forma? Os comentaristas vão dizer porque o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo que é Ele que reivindica a autoridade sobre a vida e sobre a morte. Esse menino vai morrer se o Jesus disser: o teu filho morrerá. Se Jesus está dizendo: o teu filho vive, é Ele que está dizendo: sou eu que determino isso. Sou eu que determino o abrir e o fechar de olhos de alguém. Está na minha alçada e na minha autoridade dominar sobre a vida e sobre a morte. O teu filho vive. Ele fala no presente. Ele diz: o teu filho vive. A gente traduz como continuará vivo, porque de fato é uma das traduções possíveis. Mas não, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: o teu filho vive, como se fosse uma ordem, como se fosse uma declaração de autoridade. Ele está dizendo: eu tenho autoridade para dizer se ele vive ou se ele morre. Ele não botou a mão, ele não mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, como Eliseu mandou Naamã fazer. Ele não esperou nenhum voto no altar, ele simplesmente disse: vai para casa e o teu filho vive. E isto foi suficiente. Isto foi suficiente. Aqui o Senhor Jesus Cristo mostra para nós e quebra e chuta na lua justamente isso que eu falei no início desse sermão. Essa mania das coisas suntuosas da vida evangélica de hoje. A gente quer o extraordinário, né? A gente quer o negócio com suntuosidade, a gente quer pirotecnia. A gente espera um negócio extraordinário.
A gente quer que o pastor venha e fale: hoje estou liberando uma cura, hoje estou liberando uma unção, hoje estou fazendo assim, assado. E aí a gente gosta dessas pirotecnias. Só que não. Este homem está mostrando: a tua palavra me basta. Jesus, apesar do meu coração ser dado a essas pirotecnias evangélicas, a tua palavra é suficiente. O versículo continua dizendo: o homem confiou na palavra de Jesus. Ah, meus irmãos, isso daqui é uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? Porque a palavra hoje em dia já não é mais suficiente. A gente quer o espetáculo. A gente quer os 6 números. Falei bastante sobre isso de manhã. Apliquei bastante nesse sentido, porque muita gente aqui da nossa igreja, já falei, a nossa igreja aqui é igreja de gente imperfeita. Começar pelo pastor. Aí teve uma pessoa que me mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim: pastor, é pecado eu orar pelos 6 números da Mega Sena? Olha o nosso coração dado à pirotecnia, né? Porque se eu acertar um número que é 70 milhões de vezes, né, a possibilidade de eu errar ele, então aí Jesus está nesse negócio. Então Jesus que me deu. A gente gosta da pirotecnia. Este homem entendeu quem é Jesus, entendeu quem ele é, e entendeu a suficiência da palavra que sai da boca de Jesus. E meus irmãos, se eu parasse aqui, se eu parasse esse sermão aqui, esse sermão ia ser um sermão eventualmente instrutivo, mas muito pouco aplicativo. Por uma razão muito simples. Porque não tem uma fórmula para a gente chegar nessa condição que chegou esse homem. Não tem. O único jeito da gente conseguir colocar dentro do nosso coração essas verdades que a gente acabou de ver nesse texto, o único jeito da gente entender isso de uma maneira plena, é a gente entendendo que há um outro pai que escolheu que o seu filho morresse. Há um outro filho que escolheu não sair do seu leito para que eu e você pudéssemos ser curados, tratados, para que eu e você pudéssemos ser redimidos dessa espiritualidade do gênio da lâmpada, para que eu e você parássemos de tratar Deus como aquele que vive a partir das nossas conveniências, dos nossos interesses, das nossas vontades. Este pai, ele clamou, e o seu filho foi curado, porque um outro pai decidiu entregar o seu filho à morte. Um outro filho disse: não, eu não vou sair do leito, eu não vou sair da cruz, eu vou dar a minha vida, eu vou me esvaziar plenamente, eu vou descer totalmente. E aqui, meus irmãos, está a beleza do Evangelho. Porque quando a gente fala para Jesus, nesse ambiente da vulnerabilidade, nesse ambiente da angústia, a gente fala assim: Jesus, desce. Ele responde, sabe como? Olha para a cruz, eu já desci o máximo. Eu já fui até a sepultura por você, para garantir que você possa andar confiando na minha palavra. Eu já desci a sepultura. Eu já encontrei a frieza da sepultura por você, para que você não precise andar perto de mim achando que eu sou o teu gênio da lâmpada, para que a minha palavra seja suficiente para você orientar a tua vida. Jesus desce. Sabe como Jesus responde isso? Ele diz: eu já desci a sepultura, para que eu e você pudéssemos nos levantar da cama, como esse menino se levantou, como esse pai angustiado saiu da angústia, porque essa cura, esta angústia desse pai, a redenção destes dois, custou o Filho de Deus na cruz. Por isso, essa noite eu não vim pregar uma fórmula do sucesso para o milagre. Eu vim dizer para você que quando a gente ora e fala assim: Jesus, eu me encontrei com a minha vulnerabilidade e incapacidade, por favor desce, por favor me encontra
na minha miséria, me visita no meu caos. Jesus está dizendo, eu já fiz isso. Eu sou simpático. Eu quero te visitar aí onde você está, porque eu já desci. Fiquei 3 dias lá dentro e saí vitorioso, para que eu e você pudéssemos sair junto com Ele, para que eu e você pudéssemos ser contados como filhos de Deus, para que eu e você pudéssemos experimentar não uma espiritualidade da caça do milagre, mas uma espiritualidade da palavra que é suficiente. Aí a gente anda com Deus, independente dele escolher curar a gente ou não, resolver os nossos problemas ou não, independente dele fazer algo favorável ou não. Por quê? Porque Ele é tudo que eu preciso. Ele é aquilo que eu preciso. Ele é suficiente na minha caminhada. Por isso, essa noite eu vim propor essa oração a todos nós. Senhor, desce. Senhor, vem me encontrar onde eu estou. Eu entendi o quão vulnerável eu estou. E eu preciso desse encontro contigo. Esse encontro custou o sangue do Senhor Jesus. Custou a sua morte. E é garantido pela sua ressurreição. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por esse milagre tão precioso. Obrigado pela ação discreta de Jesus. Ainda que denunciando coisas tão profundas da nossa alma. Obrigado porque Jesus, Ele decidiu descer. Desceu à sepultura. Deu a sua vida. Desceu do céu. Tornou-se homem. Veio a ser servo. Se tornou humilde e obediente até a morte e morte de cruz. Ah, Pai, que precioso é saber da sua morte, saber da sua ressurreição, porque é justamente isso que fundamenta este relacionamento, este encontro com Ele. Obrigado, porque independente do Senhor curar ou não, do Senhor fazer aquilo que a gente gostaria que acontecesse ou não, a nossa caminhada contigo, ela é baseada tão somente na Tua Palavra, na suficiência da Tua Palavra, na suficiência de uma caminhada com Jesus. Por isso, Pai, essa noite nos visita. Fazemos a oração deste oficial do Rei e falamos, desce, Jesus, porque estamos nus, somos incapazes e insuficientes. A gente não dá conta da vida. Mas Jesus já desceu para nos encontrar. Por isso nos agarramos a Ele e pedimos uma fé renovada. Pedimos um relacionamento com Jesus renovado. Pedimos um caminho renovado, tendo a Tua Palavra como suficiente acima de todas as coisas. Nós somos gratos, no nome do Senhor Jesus. Amém.